Nós estamos no meio da juventude e nós estamos ouvindo alguns jovens aqui e hoje estaremos ouvindo o Juan Costa. É um jovem que teve ou tem demonstrado na igreja um crescimento muito grande, mudanças, assumiu aí o seu lado no Ministério de Louvor, disse: estou aqui, assumiu de verdade. Mas a vida de um jovem é cheia de talentos, não é só apenas na parte da música. A Bíblia diz: jovens eu vos escolhi porque sois fortes. Se você é jovem de 0 a 99 anos, você é forte. Então você tem vários talentos, vários dons. E nesta manhã, o Juan, ele tem a responsabilidade de trazer uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações. E eu quero orar pela vida do Juan, para que Deus abençoe e use o filho dele, em nome de Jesus. Amém? Amém? Cadê seu pai trabalhando, né? Teve que sair. Não tem problema não. Mas sua mãe está aí? Tá. E a mãe está aí. Vamos orar pela vida do Juan. Soberano Senhor, esta hora eu te peço, o Senhor use o teu filho. O Senhor já falou o coração dele. Nós sabemos que a maior pregação é aquilo que o Senhor faz na nossa vida. E eu te peço que o Senhor use o Juan para a glória do teu nome. Que através dele o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Responsabilidade. Só os irmãos com a graça e a paz, amém? Amém. Bom, irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração é o crente como odre. Mas antes de começar a desenvolver esse tema, vou falar o processo que foi de Deus colocar no meu coração. Bom, tudo isso aí começou no começo do ano, quando o Léo fez a reunião com a gente, os jovens, né? E ele apresentou, né, o tema, que era vinho novo. E na minha mente eu falei: rapaz, o que é vinho novo? Fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Aí eu pesquisando, procurando. Aí depois eu vi o texto, né, que fala sobre, que é: não se põe vinho novo em odres novos. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei ainda mais com a pulga atrás da orelha. Porque o que é vinho? O que é odre? E eu buscando, né, a Deus, procurando na Bíblia. Também tive ajuda, né, de irmão Ronaldo, como o John sabe também, pedi ajuda. E Deus colocou essa mensagem no meu coração. Antes de desenvolver, eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Marcos 2, versículo 22. Quem não tiver Bíblia também pode ver no Natasha. Natasha está falhoso. Então vai ter que abrir a Bíblia aqui também. Amém. Aqui na palavra está escrito: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, essa é a tua mensagem, Deus. Ó Pai, prepara nossos corações, Deus. Tira qualquer tipo de vaidade, Deus, qualquer tipo de empecilho, Deus, de recebermos a tua mensagem, Pai. Ó Pai, que possamos ser um recipiente, Deus, ideal para receber o novo do Senhor, Pai. Amém. Ó Pai, usa-nos constantemente, Deus. Abençoa essa igreja como o Senhor já tem feito, Pai. E usa-me também, Pai. Que o Senhor, Deus, seja a prioridade em nossas vidas, Deus. É que eu te oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o que é o odre, né? Muitas pessoas não sabem, assim como eu também não sabia o que era esse odre. Na época de Jesus, na época da Bíblia, todos sabem a preciosidade que era bebido o vinho, né? O vinho era uma bebida muito preciosa, tanto é que um dos primeiros milagres datados na Bíblia de Jesus é justamente transformar água em vinho. E o vinho geralmente era utilizado, né, em festividades, casamentos e momentos especiais. E justamente por o vinho ser uma bebida muito especial, o vinho ser essa bebida muito rica,
era necessário que um recipiente de qualidade, um recipiente com uma boa estrutura, ele fosse utilizado para guardar esse vinho. E o odre é mais ou menos como essa sacola aqui. Era feito, usar exemplos. Era como essa sacola aqui. Era feito de couro de animais, normalmente bodes, cabras, ovelhas, animais daquela época. E esse odre ele tinha 3 funções principais. A primeira era a função térmica, porque na época do Oriente, né, o sol era muito forte, a temperatura era muito forte, e o vinho tinha que manter a qualidade da temperatura segura. A terceira era manter o vinho seguro durante as viagens. Então nós sabemos, né, que na Bíblia era comum ter bastante peregrinação, bastante viagem, e era necessário ter um local para guardar esse vinho. E a terceira e a última e a principal, que eu vou ter um enfoque nessa pregação, é o odre, ele tinha que suportar o vinho durante o período da fermentação. Todos sabem, né, que o vinho novo, no momento que ele é um vinho iniciante, ele é um vinho novo, ele é um suco de uva. Ele ainda não passou pelo processo para se tornar vinho. Ele passa pelo processo da fermentação. E durante esse processo, o vinho ele costuma crescer, ele costuma ganhar corpo. E ele precisava de um recipiente ideal para suportar esse vinho. Se o odre, por acaso, fosse um odre de baixa qualidade, fosse um odre velho, o odre ele ia se romper e o vinho ia cair e o odre ia perder o seu valor. E o que Jesus Cristo fala aqui no seu texto, para nós entendermos o que é esse odre? O odre somos nós. Nós somos esse recipiente. E o vinho novo é a mensagem de Deus, é a sã doutrina. E nós precisamos estar constantemente nos renovando. Nossa estrutura precisa estar preparada, nossa mente, nosso coração precisa estar preparado para receber a mensagem de Cristo, para nós guardarmos. E no momento da fermentação, o que é que acontecia? Quando o vinho se expandia, o odre ele se expandia junto. E nós temos que usar esse exemplo. No momento que recebemos a palavra, nós temos que nos formular, nós temos que nos moldar conforme é o Evangelho. E muitas pessoas se comportam como o odre velho. Em vez de se moldar conforme a palavra está escrita, eles não aceitam, eles rejeitam a mensagem de Cristo. Eles querem que a mensagem se molde conforme eles querem continuar nossas vidas pecaminosas, nossas vidas de pecado. E é como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 3 ao 4. 3 ao 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E vemos isso que acontece hoje em dia, irmãos. Muitas pessoas elas não aceitam a mensagem de Cristo, não aceitam o Evangelho de Cristo. Às vezes procurando, como está escrito aí, procurando falsos mestres, procurando falsas doutrinas, para afagar o ego deles, afagar suas vontades. E Cristo ele vem justamente, fala totalmente ao contrário. O Evangelho ele é um Evangelho de renúncia, ele é um Evangelho de entrega, ele é um Evangelho de negar-se a si mesmo. E precisamos desse renovo. Nós precisamos que a nossa estrutura esteja disposta a receber a mensagem de Cristo. Amém. E é como uma pessoa que ela é como um odre velho, ela é como uma casa que às vezes nós passamos, nós enxergamos e achamos ela muito bonita. Você olha assim, poxa, é uma casa bastante bonita, é uma mansão aquela casa. Mas no momento em que você entra dentro daquela casa, a estrutura dela está toda desmoronando, está tudo aos pedaços. E quem é que mora dentro de uma casa assim, né? E justamente o que Deus nos faz. Ele não é um Deus de obra incompleta, Ele não vai só reformular o seu exterior. Ele vai mudar da sua estrutura até a parte mais externa. Ele vai entrar no mais profundo da sua estrutura para mudar. E Deus ele vem nos falar isso, para nós mudarmos a nossa estrutura como cristãos, como novos renovados por Cristo. E no momento, irmãos, em que nós não aceitamos o Evangelho de Cristo, no momento em que
não aceitamos esse renovo. A Bíblia fala que sem Deus nós somos apenas como um recipiente vazio. Um recipiente, quando ele é vazio, ele não tem validade nenhuma, ele não tem nenhum valor. O recipiente, o odre, ele tinha valor pelo vinho que tinha dentro dele. E nós temos que ser assim. Nós temos valor quando Deus está dentro da gente. Amém. E muitas vezes nós não somos seres falhos, nós somos seres pequenos. Se for pelas nossas vontades, nós não conseguiremos nada. Como está em João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. E é justamente isso, irmãos. Nós temos que ter Deus em nossas vidas constantemente. O homem, se ele tentar fazer suas obras justamente por si, pelas suas próprias vontades, não vai dar certo. Nós precisamos que Jesus habite em nós constantemente. Nós precisamos desse renovo, nós precisamos que Cristo seja o foco de nossas vidas. Nós precisamos que no momento em que acordamos, Deus ele seja o primeiro pensamento, que no momento em que nós levantamos e fomos para o trabalho, para a escola, que Deus ele seja o primeiro pensamento da gente como jovens, principalmente. E Deus, assim como acontece, irmãos, no momento em que é criado o odre, como eu falei no início, né? Que é necessário um sacrifício, né? Mata-se o animal para criar essa sacola de couro. E é o que tem que acontecer com nós, para nos tornarmos odres novos. Precisamos desse sacrifício. Precisamos renunciar às nossas vontades. Precisamos renunciar a esse coração endurecido, seja pelo pecado, seja pela mágoa, seja pelo passado. E no lugar colocar um coração de carne, colocar uma nova mentalidade em Cristo. E que hoje nós não saiamos com os nossos corações como chegou. Não sei como é que você chegou hoje, não sei como é que está a sua mente, se a sua mente está pensando nas coisas do passado, se você ainda vive o velho homem. Mas Deus ele vem fazer esse apelo a você hoje, que você mude os seus pensamentos, que você mude o seu coração e você se torne uma nova pessoa em Cristo. Amém. Agradeço pela oportunidade.